Olá, como você está? Vamos orar para a nossa leitura de hoje? Jesus, muito obrigada por essa palavra. Obrigada, Senhor, pela tua presença. A tua palavra diz que quando estamos reunidos em seu nome, o Senhor está, Pai. Nós estamos agora, Pai, conectados no mesmo propósito de te ouvir e de pedir, Senhor, que o Senhor nos capacite a te obedecer. Que de nós mesmos nós não podemos fazê-lo, Pai, mas a tua palavra diz que o Senhor é fiel, que o Senhor é misericordioso, que a tua graça nos alcance agora, Pai, que a tua fidelidade nos alcance agora. Não nos deixe nos afastar da tua presença, não nos deixe sair do teu propósito, Pai, para a nossa vida. Que os teus planos, Pai, seus sonhos, que são maiores que os nossos, melhores que os nossos, se cumpram na nossa vida, Pai. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos ler Êxodo 35 e 36, Salmos 43, Lucas 7. Eu vou ler na João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida. Êxodo 35 e 36. Vamos começar? Então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: Estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, e trará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre, como também azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros, tintas de vermelho e peles de texugos, madeira de acácia, e azeite para a luminária, especiarias para o azeite da unção, para o incenso aromático, e pedras sardônicas e pedras de engates para a estola e para o peitoral. E venham todos os sábios de coração entre vós e façam tudo o que o Senhor tem mandado. O tabernáculo, a sua tenda e a sua coberta, os seus colchetes e as suas tábuas, as suas barras, as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório, o véu de cobertura, a mesa, os seus varais, todos os seus pertences e os pães da proposição, o castiçal da luminária, os seus utensílios, as suas lâmpadas, o azeite para a luminária, e o altar do incenso e os seus varais, o azeite da unção, o incenso aromático, a cortina da porta para a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, o crivo de cobre, os seus varais e todos os seus pertences, a pia e a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas, as suas bases, a coberta da porta do pátio, as estacas do tabernáculo, as estacas do pátio e suas cordas, as vestes do ministério, para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos, para administrarem o sacerdócio. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo o homem cujo coração foi tocado, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o incitou. E trouxeram oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, para todo o seu serviço e para as suas vestes santas. Assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis e braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia coberta de ouro ao Senhor. E todo homem que se achou com azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de texugos os trazia. Todo aquele que fazia oferta alçada de prata ou de metal, a trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia a trazia para toda a obra do serviço. E todas as mulheres sábias de coração fiavam como as suas mãos e traziam o que tinham fiado, o azul e a púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria fiavam os pelos das cabras, e os príncipes traziam pedras sardônicas e pedras de engates para a estola e para o peitoral. E especiarias azeite para a luminária, para o azeite da unção e para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse pela mão de Moisés. Assim os filhos de Israel trouxeram por oferta voluntária ao Senhor.
Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, ciência em todo o artifício, e para criar invenções para trabalhar em ouro, em prata e em cobre, em lapidar de pedras para engastar, em entalhar madeira e para trabalhar em toda a obra esmerada. Também ele dispôs o coração para ensinar os outros, a ele e a Oliabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Então, encheu-os de sabedoria do coração, para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, a do gravador, em azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, do tecelão, fazendo toda a obra e criando invenções. Êxodo 36. Assim trabalharam Bezalel e a Oliabe, e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo que o Senhor tinha ordenado. Então Moisés chamou a Bezalel, a Oliabe e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, a todo aquele a quem o seu coração moveu a se chegar à obra para fazê-la. Estes receberam de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia. E falaram a Moisés, dizendo: O povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então mandou Moisés que proclamassem por todo o arraial, dizendo: Nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinham material bastante para toda a obra que havia de fazer-se e ainda sobejava. Assim todo sábio de coração entre os que faziam a obra fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino, torcido e de azul, de púrpura, de carmesim, com querubins, da obra mais esmerada as fez. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas tinham uma mesma medida. Ele ligou 5 cortinas uma com a outra, e outras 5 cortinas também ligou uma com a outra. Depois fez laçadas de azul na borda da cortina que estava na extremidade do primeiro conjunto. Assim também fez na borda da extremidade do segundo conjunto. 50 laçadas fez numa cortina e 50 laçadas fez numa extremidade da cortina, que se ligava com a segunda. Essas laçadas eram contrapostas uma com a outra. Também fez 50 colchetes de ouro, e com estes colchetes uniu as cortinas uma com a outra. Assim foi feito um tabernáculo. Fez também cortinas de pelos de cabra para tendas sobre o tabernáculo, fez 11 cortinas. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados, a largura de 4 côvados. Essas 11 cortinas tinham uma mesma medida. E uniu 5 cortinas à parte e outras 6 à parte, e fez 50 laçadas na borda da última cortina do agrupamento. Também fez 50 laçadas na borda da cortina do outro agrupamento. Fez também 50 colchetes de metal para juntar a tenda, para que fosse um todo. Fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiros, tintas de vermelho, e por cima uma coberta de peles de texugos. Também fez de madeira de acácia tábuas levantadas para o tabernáculo, que foram colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua era de 10 côvados, e a largura de 1 côvado e meio. Cada tábua tinha 2 encaixes, pregados um no outro. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para o lado que dá para o sul. E fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas. Duas bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 debaixo de outra, para os seus 2 encaixes. Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, do lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo dos dois lados, as quais por baixo estavam juntas e também se ajuntavam por cima com uma argola. Assim fez com ambas nos 2 cantos. Assim eram 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua.
Fez também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e outras 5 travessas das tábuas do tabernáculo do lado ocidental. E fez que a travessa do meio passasse pelo meio das tábuas, de uma extremidade até a outra, e cobriu as tábuas de ouro e as 2 argolas. Os lugares das travessas fez de ouro. As travessas também cobriu de ouro. Depois fez o véu de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido. De obra esmerada fez com querubins. E fez-lhe 4 colunas de madeira de acácias e as cobriu de ouro. Os seus colchetes fez de ouro e fundiu-se 4 bases de prata. Fez também para a porta da tenda o véu de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido, da obra do bordador. Com as suas 5 colunas e os seus colchetes, as suas cabeças e as suas molduras, cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. Salmos 43. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e Deus meu. Aleluia. Lucas 7. Lucas 7. E depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente, quase morrendo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isso, e ele o faz. Ouvindo isto, Jesus admirou-se dele. Então, voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o caixão, e os que o levavam pararam. E disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto a ele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades, de males, de espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim se não escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: Que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saíste a ver? Um homem trajado de vestes delicadas?
Eis que os que andam com preciosas vestiduras e em de delícias estão nos pastos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: A quem, pois, compararei os homens desta geração, e a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: Tocamo-nos flautas e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porque veio João Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, e dizeis: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: Eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Então, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, beijava-lhes os pés e ungia-os com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: Se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhes: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta unge-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? E disse-lhe a mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Jesus, pela palavra. Obrigada pelo Espírito Santo. Obrigada porque a cada dia estamos mais convencidos, Deus, do nosso pecado. Estamos mais convencidos daquilo que temos que deixar. Nos fortalece, Pai, nos capacita, nos sustenta na Tua presença. Nos ajuda, Pai, a permanecer na Tua palavra e verdadeiramente sermos transformados. O Senhor nos amou tanto, Pai. Não nos deixe medir esforços para te amar também. A Tua palavra diz que aquele que te ama te obedece, Deus. Então nos capacita a ser estes, Pai, a ouvir, a entender, a aprender, praticar a palavra, te obedecer, Jesus. Que nós possamos abandonar todo o nosso eu, toda a nossa vaidade, todo o nosso ego, tudo que aprendemos, Pai, que está contra a Tua palavra. Que nós possamos deixar a nossa mente ser transformada e renovada. E que nós venhamos, Pai, a crer no Senhor, a crer no Seu sacrifício, a crer na ressurreição. E não desviar dos Teus caminhos, Pai, a crer no Espírito Santo, não nos desviarmos dos Seus caminhos. Não nos deixa, Pai, abandonar a fé. Não nos deixa, Pai, sermos levados por ventos de doutrina. Não nos deixa, Senhor, trocar o Senhor por coisas, Deus. Que o Senhor seja mais importante que as bênçãos. Que o Senhor seja mais importante para nós. Que o Senhor viver em nós seja mais importante do que aquilo que nós queremos, pensamos que precisamos. A Tua palavra diz que o Senhor supre todas as nossas necessidades. A Tua palavra diz que o Senhor conhece, Pai, sonda os nossos pensamentos. Então vem agora, Pai, e nos transforma a ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser, a sermos parecidos com o Senhor, a buscarmos o Senhor,
a abandonarmos o pecado, Jesus. Nos capacita a deixarmos o orgulho e a vaidade. Nos capacita, Senhor, a sermos cheios do Senhor. Nos capacita a nos esvaziarmos, Pai, de tudo que tomou o seu lugar na nossa vida. E venha, Senhor, e tome o seu lugar na nossa vida e nos transforma verdadeiramente, completamente, para nunca mais, Senhor, nós voltarmos para de onde o Senhor nos tirou. Nunca mais, Senhor, nos deixa voltar para longe da Tua presença, Pai. Não nos deixa mais voltar, Pai, a sermos incrédulos. Não nos deixa mais a voltarmos a sermos, Pai, duros, Senhor, de coração. Que o Senhor nos capacita a sermos bons, Pai. Que o Senhor nos capacita a sermos fiéis. Que o Senhor nos capacita a sermos mansos e humildes, Pai, como o Senhor nos ensinou. E todo, Senhor, tudo de errado que há em nós, que o Senhor limpe, transforme e cura. Verdadeiramente, inteiramente, Pai. E para sempre, Deus. Que nunca mais a gente te abandone, Jesus. Que estar na Tua presença seja o melhor lugar, Pai. Que ter a Sua presença seja o melhor da nossa vida. Que o Senhor seja suficiente, Jesus, que a palavra seja suficiente, que o Evangelho seja suficiente, que o sacrifício seja suficiente, Pai. Nos perdoa, Jesus, e nos ensina a perdoar. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Santo e poderoso é o nome de Jesus. E se você foi alcançado pela palavra, se você se sentiu ministrado, abençoado, que você possa receber o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, que você possa crer no sacrifício de Jesus e crer que Ele está aqui para te transformar, para te exortar, para te curar, te salvar e te libertar em nome de Jesus. E que você possa dividir essa palavra com alguém, que você possa encaminhar essa mensagem para alguém, curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever nesse canal. E que você seja muito abençoado pela palavra, em nome de Jesus. Encaminhe esse vídeo para alguém que precisa da palavra, alguém que você conhece, que já está na presença de Jesus, mas está se sentindo fraco, alguém que não conhece Jesus, alguém que você conhece, que você ama, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.